Supremo Tribunal Federal retoma julgamento da denúncia de golpe e decide se Bolsonaro e mais 7 aliados vão virar réus. E você vai ver ainda. Presidente Lula se reúne com o primeiro-ministro do Japão e defende acordo com o Mercosul. E ainda, Donald Trump muda a regra eleitoral e cita Brasil como bom exemplo. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você, 11h31 agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã desta quarta-feira. Hoje é dia 26 de março de 2025. Nós estamos ao vivo e chegamos agora com as principais notícias. O presidente Lula se reuniu com o primeiro-ministro do Japão e defendeu um acordo com o Mercosul. Além do Japão, a agenda na Ásia visa buscar novos parceiros para passar e vai passar ainda o presidente pelo Vietnã. O presidente Lula se encontrou com o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, no Palácio Akasaka. A reunião foi muito favorável ao Brasil. O primeiro-ministro afirmou que o Japão e o Brasil vão formar uma estrutura para discutir formas de ampliar a relação comercial com o Mercosul, que no segundo semestre deste ano vai ter presidência rotativa com o Brasil. Ishiba também informou que vai enviar especialistas sanitários ao Brasil para avançar nas tratativas. A fim de abril, mercado japonês para carne bovina produzida no Brasil. O primeiro-ministro ainda se comprometeu a cooperar com o Brasil nas discussões da Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP30, que vai acontecer em Belém, em novembro. O presidente Lula elogiou a ligação entre os dois países e disse contar com o firme engajamento do Japão na COP30. Lula ainda afirmou que em um mundo cada vez mais complexo, é fundamental que parceiros históricos se unam para enfrentar as incertezas e instabilidades da economia global. Ele disse estar seguro de que é preciso avançar com a assinatura de um acordo de parceria econômica entre Japão e Mercosul. O presidente brasileiro também destacou que considera essencial para a integração a manutenção da isenção recíproca de visto de negócios e turismo entre Brasil e Japão. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto que prevê mudanças no sistema eleitoral do país. O documento cita o Brasil como um bom exemplo de segurança nas eleições. Ao autorizar a mudança das regras eleitorais por decreto, o presidente Trump focou na prevenção de possíveis fraudes no processo eleitoral, como o voto de estrangeiros e imigrantes ilegais. Donald Trump citou as eleições brasileiras como um bom exemplo de bem-sucedidas com a aplicação da biometria. O decreto prevê que os eleitores passem a comprovar a cidadania americana para participar das votações. Segundo a Casa Branca, a norma busca proibir cidadãos estrangeiros de interferir nas eleições dos Estados Unidos. Já era proibido que estrangeiros e imigrantes ilegais votassem no país, mas Trump diz que isso aconteceu nos últimos anos. O texto prevê que os departamentos de segurança interna, de Estado e a administração da Seguridade Social forneçam aos estados o acesso ao Banco de Dados Federal. A lei cita como exemplo de bons sistemas eleitorais o Brasil e a Índia ao mencionar o sistema de biometria usado nos países. Além disso, implica a necessidade de algum tipo de confirmação, por parte do eleitor, de sua cidadania norte-americana. Caso algum imigrante ilegal ou estrangeiro se registre para votar, a lei prevê que o secretário de Segurança Nacional informe o procurador-geral no prazo de até 90 dias. E o Supremo Tribunal Federal deixou para esta quarta-feira a decisão de julgar ou não Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, após uma primeira sessão nesta terça-feira com a inesperada presença do ex-presidente. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal deixou para esta quarta-feira a decisão de julgar ou não Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Esta terça-feira, primeiro dia do julgamento da denúncia de tentativa de golpe que envolve o Bolsonaro e outros 7 denunciados, foi dedicada às primeiras etapas do processo, sem discutir ainda o mérito da denúncia. O ministro Cristiano Zanin suspendeu a audiência até quarta-feira, às 9h30, quando a denúncia da Procuradoria-Geral da República será votada.
Segundo essa acusação, o ex-presidente liderou uma organização criminosa que planejou impedir a posse do presidente Lula. Bolsonaro, de 70 anos, foi o único dos acusados a comparecer ao tribunal em Brasília para a sessão. Ele ocupou um assento na primeira fila. Trata-se da maior perseguição político-judicial da história do Brasil, motivada por inconfessáveis desejos, por vaidades e por claros interesses políticos de impedir que eu participe e ganhe a eleição presidencial de 2026, escreveu Bolsonaro em mensagem enviada a aliados pela manhã. Bolsonaro, que espera poder concorrer à presidência em 2026, apesar de estar inelegível, enfrenta acusações que podem lhe render uma pena acumulada de cerca de 40 anos de prisão. O ex-presidente foi acusado formalmente em fevereiro por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada, entre outros crimes. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal retomou hoje, bem cedo, às 9h30 da manhã, o julgamento que vai decidir se o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados se tornam réus. O julgamento começou com 2 sessões nesta terça, com apresentação de argumentos e análise de questões processuais. No julgamento desta quarta, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal deve decidir o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 aliados em relação à tentativa de golpe de Estado em 2022. O colegiado vai definir se o caso deve prosseguir e se transformar em uma ação penal. Se isso ocorrer, os envolvidos se tornam réus e vão responder a um processo penal na Corte. Isso significa que o Supremo entenderá que há indícios suficientes para iniciar a instrução do caso. Com o recebimento da denúncia, tem início a chamada fase de instrução da ação penal. É neste momento que o Ministério Público e as defesas poderão apresentar provas, pedir diligências, convocar testemunhas e realizar todos os atos processuais previstos na legislação. Durante o andamento do processo, a Corte Suprema pode vir a adotar a prisão preventiva se entender que há risco à ordem pública, à instrução processual ou de fuga. A depender da evolução do caso e do comportamento dos réus, novas medidas podem ser discutidas. Ao final dessa etapa, o STF fará o julgamento do mérito, em que vai decidir se os réus devem ser condenados ou absolvidos. Caso sejam condenados, os réus poderão ter penas de prisão que variam a depender do crime imputado, como tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa e dano qualificado. Em seu voto, o relator e ministro do STF, Alexandre de Moraes, indicou que há indícios suficientes para aceitar a denúncia da PGR. Moraes avaliou que, no caso de Bolsonaro e dos outros 7 denunciados, houve, abre aspas, descrição amplamente satisfatória da organização criminosa, permitindo aos acusados amplo conhecimento das imputações, fecha aspas. Ele citou trechos da denúncia em que a PGR fala em uma organização criminosa estável, liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que usava a ação coordenada como estratégia e ressaltou ainda que a PGR descreveu manobras para a abolição do Estado Democrático de Direito. Se a denúncia for aceita pela primeira turma, Bolsonaro será o primeiro ex-presidente a virar réu por atentar contra a democracia. E para falar sobre esse assunto, eu convido agora mais uma vez a professora de Direito Constitucional, Virgínia Machado. Professora, bom dia para você, seja muito bem-vinda. Olá, muito bom dia. Muito obrigada pela oportunidade. Professora, hoje sai, então, a votação dos ministros da primeira turma. Se Bolsonaro e os outros 7 denunciados desse primeiro núcleo, no total 34 denunciados pela PGR, se eles se tornarem réus, há como recorrer da decisão? Bom, primeiramente, essa decisão da primeira turma. A aceitação da denúncia do Ministério Público é basicamente para tornar a ação penal
algo que vai começar a acontecer. Porque neste momento nós temos uma investigação e uma denúncia. A ação penal ainda não começou. Então, o que se pode buscar aqui é tentar levar isso para o plenário do Supremo ou outros caminhos, mas é basicamente um juízo de admissibilidade quanto à aceitação dessa denúncia feita pelo MP. Né? Se há indícios realmente de justa causa nessa ação penal, né? se configura ali os elementos mínimos para a ação, e não efetivamente a definição se houve o crime ou se não houve o crime, quem foram os autores ou não. Nesse segundo dia de votação, professora, a ministra Carmen Lúcia, ela mencionou, a gente está vendo, né, imagens agora do julgamento, ela mencionou uma decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que inclusive eu noticiei agora há pouco, que tem relação com o Brasil. Trump assinou um decreto que prevê uma mudança no sistema eleitoral americano para aumentar a segurança da votação e evitar que cidadãos não americanos votem. Ele restringiu o voto impresso pelo correio. O texto do presidente americano cita o Brasil e a Índia como bons exemplos de segurança. Falou sobre a biometria bem-sucedida do Brasil. Como que você avalia, professora, essa mudança de posicionamento do presidente americano? Porque ele era visto como um apoiador, é visto ainda como um apoiador do ex-presidente Bolsonaro, que, aliás, o ex-presidente Bolsonaro publicamente atacava as urnas eletrônicas. Bom, eu particularmente vi assim com uma surpresa positiva. No seguinte aspecto, o sistema eleitoral americano, os Estados Unidos, eles são reconhecidamente no âmbito internacional como uma democracia consolidada, mas, ao meu sentir, com um sistema de votação extremamente frágil, principalmente, como você citou, esse tema relativo ao voto pelo correio. Né? Então, fica um pouco difícil de você fazer as auditorias, as efetivas fiscalizações. Ao citar o Brasil, isso mostra um reconhecimento do nosso sistema eleitoral como uma forma de garantir e efetivar a nossa democracia. Porque se o sistema da biometria, por exemplo, que foi uma grande vantagem, uma grande inovação dentro do sistema de votação, sendo reconhecido lá, mostra que a nossa forma de votar ela é mais segura. Ou seja, o que ele está buscando, ao meu sentir, é um sistema mais seguro de eleição. E ele usa o nosso sistema como paradigma, o que mostra aqui que talvez esses argumentos trazidos pelo o Bolsonaro, né, e a gente já sabe que eles foram nitidamente vazios no sentido de falar que o nosso sistema não era seguro. Foi provado e reprovado quantas vezes que nosso sistema é seguro, ele é confiável, ele é rápido e ele é eficaz. Então, eu acredito que a democracia americana, ao reconhecer hoje na figura de um presidente que se alinha ideologicamente com o ex-presidente Bolsonaro, já é um aviso, né, que nós não estamos em caminhos tão tortos, tão absurdos como eram falados quanto ao nosso sistema de votação. Agora, professora, é claro que, sem fazer nenhum juízo de valor, né, nenhum dos lados, enfim, é uma decisão muito histórica, é um momento muito histórico, né, para a política do Brasil. Na sua análise, qual que é a importância desse julgamento que ocorre, que começou ontem, continua hoje, e pode, então, tornar o ex-presidente réu e ainda os outros 7 aliados? Olha, realmente você disse bem, é um julgamento histórico e as decisões que vão, né, surgir a partir de agora, tanto a aceitação ou não da denúncia, quanto do julgamento em si dos acusados, é realmente paradigmática. Em que sentido? Independente se nós estamos falando para quem é apoiador do ex-presidente Bolsonaro, para quem é apoiador do atual presidente ou de quem é mais ao centro, nós estamos falando da democracia brasileira. Nós estamos falando das instituições. O que aconteceu em 8 de janeiro foi extremamente grave, foi extremamente perigoso do ponto de vista institucional e democrático. Nós tivemos o Estado ameaçado, a institucionalidade ameaçada. E no momento em que o Estado se volta
para usar as suas instituições e julgar os possíveis responsáveis por aqueles atos, isso é uma demonstração de força do Estado, da sua institucionalidade e principalmente da resistência à democracia. Por quê? O que se buscava, né, com tudo que se trouxe até agora à vista, tanto da imprensa quanto de nós, do mundo jurídico, é basicamente um plano que buscava retirar a democracia, retirar um presidente legitimamente eleito de assumir o seu cargo ou de continuar em seu cargo. O que a gente vê é essa trama que estava sendo desenhada. Isso é muito grave, isso é algo extremamente sério. Professora, mas não conseguiram. Por isso que está sendo julgado. Você não vai observar nenhuma situação de um golpe uma vez aplicado e bem sucedido, que amanhã a gente vai estar julgando essas pessoas. As pessoas vão se condenar quanto a isso. Definitivamente não. Então, é algo que é um recado para a instituição, para as instituições e também para todos os brasileiros. A democracia ela vai resistir. Né? O sistema do Estado de Direito do Brasil ele vai resistir, ainda que com forças muito obscuras tentando fazer as ruínas. Independente para que lado, eu acredito principalmente que a mensagem a ser trazida é de resistência do sistema democrático. Agora, professora, eu gostaria só de atualizar uma informação, porque neste momento o ministro Alexandre de Moraes, ele votou a favor de tornar Bolsonaro e os outros 7 denunciados réus. Então, ele votou para que eles se tornem réus. E, neste momento, essas imagens estão ao vivo. Neste momento, o ministro Flávio Dino, ele está discursando e vai votar também, neste momento, se aceita a denúncia e torna Bolsonaro também e os outros 7 aliados réus neste plano de tentativa de golpe de Estado. Professora, só para finalizar, eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito do ministro Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin também, porque muito foi alegado pelo advogado do ex-presidente, pedindo o impedimento da votação dos 3 ministros. Na sua análise, eles não deveriam estar nesse colegiado? Bom, a gente tem que entender que quem está julgando não é a pessoa. A gente tem que lembrar que o agente público investido em um cargo, ele exerce o seu munus enquanto agente público. Então, quem está julgando não é o Alexandre de Moraes, é o Supremo Tribunal Federal, não é o Flávio Dino. Né? Não é o Zanin, por exemplo, os 3 que você me citou, é o Supremo Tribunal Federal. E as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, juntamente com todas as regras estabelecidas no Código de Processo Penal, elas devem ser aceitas. E respeitadas. E uma vez que isso for respeitado, de novo, eu não me interesso quem, eu me interesso a instituição que está julgando. Eu preciso que tenha pessoas imbuídas desse julgamento baseado nos parâmetros constitucionais e legais. Então, a meu sentir, não seria um caso de impedimento, muito antes pelo contrário, até porque se a gente for pensar, por exemplo, poderia ser o Nunes Marques, que foi indicado pelo Bolsonaro, o Cássio também, que foi indicado pelo Bolsonaro, está julgando o Bolsonaro. E não é o Cássio ou o Nunes, é basicamente quem? O Supremo Tribunal Federal. E respeitando as garantias constitucionais, eu não vejo nenhum tipo de problema, uma vez que há uma necessidade do tribunal se voltar para esse julgamento. Professora Virgínia Machado, olha, muito obrigada, professora, pela entrevista, pela sua análise. Foi um prazer te receber aqui e até uma próxima. O prazer é todo meu. Muitíssimo obrigada. Boa tarde. Boa tarde, professora. Até a próxima. E veja a seguir a reação dos brasileiros após a seleção cair para a 4ª posição nas eliminatórias. E agora na sua tela, vista da cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais, 23 graus por lá. Nós voltamos em instantes.
Nós estamos de volta às 11 horas e 53 minutos agora. O prefeito de Belo Horizonte, Fouad Noman, está internado em estado grave após sofrer uma parada cardiorrespiratória nesta terça-feira. De acordo com o boletim médico, ele foi reanimado, mas o coração não conseguiu manter sozinho o bombeamento de sangue para o pulmão e para o resto do corpo. Ele está em respiração controlada por aparelhos, mantendo pressão com medicamentos e também apresenta quadro de insuficiência renal aguda. Fouad Noman está internado desde o dia 3 de janeiro. Esta é a quarta internação de Fouad desde o fim de novembro do ano passado. E olha, foi em Buenos Aires, no estádio Monumental de Núñez, a tão aguardada rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. E o Brasil perdeu a chance de classificação. Agora, para nossa tristeza, é claro, ele segue em quarto lugar nas eliminatórias. O Brasil fez história. É a primeira vez nas eliminatórias da Copa do Mundo que a seleção pentacampeã leva 4 gols em um único jogo. E você sabe para quem foi a derrota? Para os argentinos. Os hermanos, que já estavam classificados, dominaram durante os 90 minutos em campo. Logo no primeiro tempo, marcaram Juliana Álvares e Enzo Fernandes. O paraibano Matheus Cunha até tentou, mas não foi o suficiente. McAllister veio na sequência. Aos 26 minutos do segundo tempo, após lançamento, a zaga brasileira ficou olhando, perdida, e Simeone encaixou no teto da rede. Há muito tempo, desde o 7-1, nós não havíamos passado uma vergonha igual nós passamos ontem, né? Mas creio que com trabalho e dedicação da seleção e dos novos dirigentes, né? Creio que a gente vai estar superando esse momento aí. E você manteria o Dorival Júnior ou tentaria um outro treinador? Tentaria outro treinador. Qual? Rapaz, aí tem que avaliar melhor, né? Enquanto os brasileiros se demonstram frustrados com Dorival Júnior, a seleção continua na luta por sua vaga. Restam 4 rodadas para o término do classificatório. O Brasil não jogou, não entrou em campo. Que tristeza, hein? E na nossa série de conhecer lugares do Brasil continua. E hoje nós vamos para a capital da Bahia, Salvador. Com quase 3 milhões de habitantes, Salvador é a 4ª cidade mais populosa do Brasil e a maior do Nordeste. A capital baiana foi a primeira capital do Brasil entre 1549 até 1763. Com influências indígenas, portuguesas e africanas, os pratos típicos mais conhecidos são as moquecas e o acarajé, que inclui um dos principais ingredientes da cultura baiana, o azeite de dendê. E é lindo demais, e por isso que a gente vai abrir a câmera agora para ver um pouquinho de Salvador ao vivo. Olha esse mar azul, por lá neste momento 30 graus, e Salvador é muito conhecida, é claro, pela sua arquitetura colonial portuguesa, alegria, cordialidade e receptividade dos baianos. O bairro do Pelourinho é o coração histórico da cidade, com vielas de paralelepípedo que terminam em praças bem grandes e belos prédios coloridos. E assim encerramos esta edição com vontade de ir para lá. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima quarta-feira para você e até amanhã.